Tudo indica que a pandemia está ficando sob controle, mas é um momento que ainda exige cuidados. O principal gargalo é você ter a equidade da vacina mundial, né? Com a vacinação avançada no Brasil e em outras partes do mundo, medidas de restrição sendo afrouxadas aos poucos, você pode estar se perguntando, quando é que a pandemia vai acabar? Essa hora está chegando? Bom, antes de mais nada, a gente tem que ter bem claro que não acabou, os cuidados precisam continuar. Mas então, quando é que isso pode ocorrer, já que estamos vendo as infecções caírem e as hospitalizações e mortes também? É o que eu vou explicar neste vídeo, com base no que eu vi de diferentes especialistas e no que a Organização Mundial da Saúde diz a respeito desse assunto. Eu sou Maurício Cancellieri, repórter da DW Brasil, na Alemanha. Quando for a hora de a pandemia acabar, esse anúncio vai partir da Organização Mundial da Saúde, a mesma que declarou a Covid-19 em março de 2020, uma doença presente em praticamente todos os países e territórios do planeta. E essa é a definição de uma pandemia segundo a Fiocruz, a disseminação mundial de uma nova doença, ou seja, quando uma epidemia ou um surto em determinada região se espalha por diferentes continentes. Foi bem isso que ocorreu com a Covid-19, não tem como esquecer. O lógico, portanto, é que a pandemia termina quando o alcance dessa doença diminui. Os especialistas com quem eu conversei reconhecem que estamos percebendo sinais claros disso. Virologistas que avaliam a possibilidade de erros de mutação no genoma que codifica a proteína spike apontam que isso já está próximo da troca máxima que ele mesmo conseguiria fazer. É muito promissor o cenário que nós temos hoje, né? Não pode negar isso, né? Que com o avanço da vacinação, o número de casos e óbitos no Brasil decresceu muito, apontando para uma perspectiva de controle da pandemia, digamos, em médio prazo. Essa é, digamos, a boa notícia, a cobertura vacinal aos poucos sendo ampliada e o contágio freado em algumas regiões. Mas, e sempre tem um mas, ainda não tem como cravar uma data para o fim da pandemia. A OMS deixa claro que é imprevisível e que depende de todos nós, de cada país, de cada pessoa. Qualquer descuido ou relaxamento exagerado nas medidas de proteção pode fazer a gente regredir, como explica o diretor do Observatório Fiocruz Covid-19, Carlos Machado. Tudo indica que a pandemia está ficando sob controle, mas é um momento que ainda exige cuidados. Eu uso sempre a imagem de um avião aterrissando. O aeroporto está ali, a gente sabe para onde vai, mas até que o avião coloque as rodas no aeroporto, nós ainda não aterrissamos. Então, o risco de ter que arremeter, de não pousar de imediato, ou de alguma variação, alguma nova variável, não vou dizer variante, mas alguma nova variável, se coloca presente até que a gente esteja realmente com as rodas no piso do aeroporto, e não estamos ainda. Na avaliação da Fiocruz, o que pode ocorrer no primeiro semestre do ano que vem não é exatamente o fim da pandemia ou da Covid-19, mas uma mudança oficial de estágio. É passar por uma emergência de saúde pública de importância internacional, ou seja, as medidas de notificação, uma vigilância ativa, o acompanhamento permanente ainda vão continuar a ser necessários e é muito difícil dizer por quanto tempo, até porque o que nós avaliamos, o que nem é novidade, o que a comunidade científica avalia de modo geral, é a tendência da Covid, e do vírus se tornar endêmico, controlado, exigindo vacinações anuais. Então, esse cenário que a gente avalia. Ou seja, para 2022 podemos esperar uma fase de transição. Nós estamos num período, então, já está acontecendo isso, de coabitação. Esse é o termo que os estudos usam, de coabitação com o vírus. Nós estamos muito próximos do que era a vida normal. Então, essa fase de coabitação vai perdurar mais algum tempo, ainda com um custo humano muito alto. Ninguém está gostando, ninguém acha legal perder 400, 500 vidas por dia, mas já é muito menos ruim do que foi no passado. Então, eu acho que nós podemos dizer que em 2022 nós estamos partindo para o controle da doença. A maioria dos países vão relaxar as medidas de controle. É impossível você, com altas coberturas vacinais e com a diminuição drástica da circulação, você ainda querer impor o uso de máscara, distanciamento social, na população em geral. As pessoas precisam voltar à sua rotina normal.
falta para o fim, digamos, definitivo? Na verdade, é preciso resolver alguns gargalos e talvez o principal deles seja o acesso à vacina. No mapa da OMS, dá para ver que a distribuição de imunizantes contra a Covid-19 está longe de ser igualitária no mundo. Uns com muito, outros com quase nada. Países da África ainda estão com uma cobertura mínima. Nas áreas em vermelho, a vacinação começou mais tarde e segue sendo insuficiente. O principal gargalo é você ter a equidade da vacina mundial, né? Eu acho que, né, por mais que nós tenhamos hoje o COVAX Facility, ele ainda não conseguiu cumprir o seu papel de garantir, né, que a vacina chegue nos países subdesenvolvidos, né, países de baixo ingresso. Então, acho que a gente ainda tem uma dívida social muito grande mundial com esses países. As vacinas não são distribuídas de forma equitativa no mundo e vários países experimentam dificuldades, né, para avançar, inclusive países com maior desenvolvimento econômico enfrentam dificuldades eventualmente em função de hesitação vacinal, né? Acho que é um caso de Hong Kong, por exemplo, não é? Ou seja, eles têm uma capacidade ótima em termos de vigilância, mas eles têm dificuldade, por exemplo, de cobrir certas faixas etárias da população. A mesma coisa acontece em países europeus como França e também nos Estados Unidos. E esse é um ponto muito importante para entender o que está em jogo para que seja declarado o fim da pandemia. Não adianta o Brasil ou os países mais ricos do hemisfério norte estarem com suas populações imunizadas. Se uma variante mais perigosa surgir nos próximos meses em locais onde as pessoas não estão devidamente protegidas, o planeta fica outra vez em alerta. A gente precisa vacinar adolescentes, né? E eventualmente crianças, se nós conseguirmos autorização para tal. Porque esse é um conjunto grande da população, particularmente nos países do Sul, né? Na África, na América Latina e também na Ásia. Ou seja, então, se você não vacina adolescentes, você deixa um percentual alto da população descoberta que permite a circulação do vírus. E a manutenção da transmissão em diferentes locais do mundo pode contribuir para o aparecimento de uma nova variante. E uma nova variante pode não ser somente mais transmissível, como é o caso da maior parte dessas que apareceram, mas ela pode, em algum momento, demonstrar uma capacidade de escapar da resposta imune de forma mais grave do que algumas dessas que apareceram. E isso jogaria, digamos assim, por terra muito do que foi alcançado no mundo. Então, continue se cuidando. Não deixe de seguir as mídias sociais da DW Brasil. Até a próxima.